Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, agora no nosso quadro Magalhães News. São aquelas rapidinhas, aquelas curtinhas, ou uma notícia, ou qualquer coisa que seja rapidinho envolvendo o futebol. E o papo agora é rápido, mas vergonhoso, que envergonha o futebol. Envergonha o futebol. Então vou logo pedir a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. Então vamos lá, galera, para ser rapidinho. O Campeonato Brasileiro, independente aí, que na minha visão eu já falei e vou repetir aqui, o campeão brasileiro de 2021 é legítimo, é a melhor campanha, é o melhor time do Campeonato Brasileiro, é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, indiscutível, fez jus ao título do Campeonato Brasileiro. Mas esse Campeonato Brasileiro, que por justiça o campeão é o Atlético Mineiro, infelizmente foi manchado. Está manchado, essa é a verdade. O Atlético Mineiro não tem culpa de nada. O Atlético Mineiro fez o seu campeonato decente lá, na boa. Mas o campeonato ficou manchado. Primeiro, por arbitragens horrorosas. Horrorosas. Muitas das vezes, agora eu vou falar bem aberto, muitas das vezes por incompetência, porque os juízes são fracos, mas muitas das vezes a arbitragem foi tendenciosa. Sim. Eu estou analisando um montão de situações e a minha conclusão é essa. Alguns erros foram falhas. Não teve intenção. Foram falhas. Outros erros foram má intenção. Qual o motivo dessa má intenção? Em um determinado momento, essa má intenção era derrubar o presidente da comissão de arbitragem, o Gaciba. Mas em outros momentos, a gente fica com a nítida sensação que a arbitragem, por determinações, era um jogo de carta marcada. Tá? Tinha alguns objetivos, aqueles erros. Tá? Objetivos claros. De ajudar um aqui, mexer os pauzinhos. Além disso, tivemos aquela babaquice, aquela palhaçada monstruosa de clubes que se uniram, dizendo que tinham isonomia no futebol brasileiro, que é unido, coisa e tal, por causa de público. Uma grande babaquice. Os presidentes não são nenhum unidos. Nenhum presidente é unido. É um querendo dar uma mordida no pescoço do outro. Não tem isonomia nenhuma. O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos não é um campeonato justo. Os pontos corridos seria para ser um campeonato justo. Mas aqui no Brasil os pontos corridos não são justos. Aqui não tem isonomia. O campeonato de pontos corridos no Brasil é desnivelado. Porque quando fazem a tabela já vem carta marcada. A tabela de pontos corridos do Campeonato Brasileiro já vem de carta marcada. É só você pegar os jogos, você vê viagens de alguns times. É
carta marcada. Parece MMA, luta casada. O Campeonato Brasileiro, pontos corridos no Brasil, não é com isonomia. Ele já começa com algumas cartas marcadas. Essa é a verdade. O Campeonato Brasileiro abre brecha para durante o campeonato você poder mudar. É de propósito. Então, já falei algumas coisas aqui que mancharam o Campeonato Brasileiro. E para piorar toda a situação, o que aconteceu no jogo entre Grêmio e Flamengo, bom, isso se acontecesse com qualquer time, qualquer torcida, a torcida ficaria revoltada. A do Palmeiras, a do Corinthians, a do Atlético Paranaense, a do São Paulo, a do Bahia, a do Ceará, a do Atlético Goianiense, a do Juventude. Qualquer torcida ficaria revoltada. E mais. O senhor Renato Gaúcho, treinador do Flamengo, é uma vergonha. É uma vergonha. Vou ser bem sincero, eu como torcedor do Flamengo, que a galera sabe que eu sou, eu não quero o Renato Gaúcho no Flamengo mais. Eu já não queria. Eu fui contra a vinda do Renato Gaúcho pro Flamengo. Todo mundo sabe. A atitude dele ontem foi ridícula. Eu fiz um vídeo falando sobre o jogo. Eu disse, o jogo foi estranho. Eu achei o jogo muito estranho. E voltei para olhar um montão de coisa. O Renato Gaúcho não teve respeito com o Campeonato Brasileiro. Tem times disputando o Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. O Sport, o Bahia, o Juventude, o Atlético Goianiense, o próprio Atlético Paranaense, São Paulo. O Renato Gaúcho não respeitou esses times. As coisas que vieram acontecendo, que eu até passei um pouquinho de pano, admito, que eu não queria acreditar, foram ridículas. Aí também tem um pouquinho de culpa da diretoria do Flamengo. Aquelas babações entre jogadores de Flamengo e Grêmio, as babações do Renato Gaúcho com o treinador do Grêmio, a babação do Renato Gaúcho com os jogadores do Grêmio durante a partida, a atitude do Renato quando saiu os gols do Flamengo, a atitude do Renato nas mudanças durante o jogo. Irmão, eu falei no vídeo que eu achei que aquele jogo, que jogo Grêmio 2 e Flamengo 2 foi um teatro. Eu tenho quase certeza que foi um teatro. Só não posso provar, mas tenho quase certeza que foi teatro. Principalmente pela atitude do senhor Renato Gaúcho. Eu entendo toda a história que o Renato Gaúcho criou no Grêmio. Acredito até que o Renato seja talvez o último, um dos últimos a ter essa história. Que a gente viu Roberto Dinamite no Vasco, Zico no Flamengo, Reinaldo no Atlético. A gente viu alguns ícones, Pelé, alguns ícones de alguns times. Talvez ícone mesmo. O Renato seja um dos últimos aí no Grêmio. Entendo. Tem um busto dele no Grêmio. Talvez, acredito que seja o maior ídolo do Grêmio. Mas o que ele fez ontem, irmão, seria muito mais bonito. Muito mais bonito. E eu acho que a torcida do Flamengo até entenderia
a torcida do Flamengo, até entenderia se o Renato Gaúcho fizesse igual ele já fez quando ele estava no Grêmio. Quando ele estava no Grêmio, tinha algumas partidas do Grêmio que ele nem ia para o banco de reservas, ele mandava auxiliar. Mandava um time todo reserva e mandava auxiliar. Seria muito mais bonito para o Renato Gaúcho se ele nem fosse para o banco de reservas. Ele pegasse os jogadores do Flamengo titulares. E tem outro detalhe, ele não botou nem o Michel no banco, nem o Michael no banco. Para não ter a pressão de ter que colocar o Michael. Pegava todo o time titular do Flamengo, com o Michael e mais os jogadores que não iam jogar, nem iam para o estádio. Já ficavam concentrados, se preparando para a viagem para o Uruguai. Deixava o auxiliar com a rapaziada que estava lá. Ficou feio, muito feio, muito feio. A torcida do Flamengo, galera que me acompanha, que é muito mais a galera do Nordeste e do Sul, eu garanto pra vocês, a torcida tá puta com o Renato. Puta com o Renato. Principalmente com o Atlético Mineiro empatou. Pra mim, não vai adiantar nada. Mesmo que o Atlético Mineiro perdesse, pra mim o Atlético Mineiro é campeão brasileiro. Acabou. Mas o Flamengo ia diminuir para 6 pontos. Colocaria uma pressãozinha. Não ficaria tão feio. Num campeonato de pontos corridos, que já começa, na minha opinião, com jogos casados, que o campeonato brasileiro de pontos corridos não tem nada de isonomia. Já é um campeonato de jogos casados, de cartas marcadas, desde o seu início. Esse ano ficou mais escancarado a combinação, tanto pela arbitragem quanto como a mudança de jogos. As mudanças de jogos que a CBF faz, fica nítido a combinação. E o que Renato fez foi simplesmente assinar que existe combinação, sim. Muito feio, mas muito, muito ridículo. Eu, particularmente, independente do que aconteça na final da Libertadores, para mim tinha que acabar o jogo da Libertadores e o Renato ser mandado embora. Vergonhoso a atitude do Renato. E não tem nenhum respeito pelos outros times. Nenhum respeito pelos outros times. Eu tenho certeza que até a torcida do Grêmio percebeu que o Renato, qual era a intenção do Renato. Até a torcida do Grêmio percebeu isso. Lamentável. Um abraço.